Meu objetivo aqui com você são dois nesses próximos minutos. O primeiro é te mostrar como que você pode comprar seu imóvel sem juros, tá? Sem entrar no financiamento bancário. E o segundo, que é uma promessa, e eu vou te provar aqui, é como que com o mesmo investimento, ao invés de você comprar um único imóvel, você consegue comprar quatro, tá? Então, fica aqui comigo que eu vou te mostrar isso durante esses próximos minutos. Então, a primeira coisa não é o problema, nunca foi o preço do imóvel. É o tempo que a gente perde por não fazer um planejamento. Concorda comigo? E você não precisa acreditar em mim, tá? Basta você olhar todas as manchetes que diariamente pingam aí na mídia. Então, a gente continua tendo a dependência dos bancos para adquirir nosso imóvel. Então, você olhar aqui algumas manchetes que eu peguei, você pode perceber que mais de 45% dos brasileiros não possuem um planejamento, né, um planejamento financeiro para adquirir o seu imóvel, tá? Então, basta aí pesquisar um pouquinho na internet. Eu peguei aqui, na prática, entrei lá no site da Caixa e fiz uma simulação de um financiamento. Então, aqui considerando um imóvel de 500 mil reais, com um prazo aí de 420 meses, né? Então, 420 meses, olha quanto tempo que a gente tem aqui. Há 35 anos. Aqui no caso, eu coloquei no meu CPF aqui para fazer a simulação e ele até deu uma entrada pequena, né? Deu uma entrada de 10%. Para você conseguir uma entrada de 10%, né, você precisa ter uma aprovação de crédito boa, né? Um score bancário bom, tá? Mas vamos partir aqui desse exemplo. E olha só, taxa de juros, praticamente 11%. Se você for considerar todas aquelas, né, aquelas letrinhas miúdas do seu contrato, o custo efetivo do seu financiamento ele já vai subir, vai em torno ali de 11,5%. Mas o importante aqui é a gente ter o valor do imóvel, o valor dessa simulação, o prazo e o valor da parcela ali em torno de 5.300, 5.400, se você for colocar ali o seguro, tá? Então vamos partir aqui desses números para a gente fazer as nossas comparações. Aqui eu só peguei esses dados que a Caixa disponibilizou e coloquei numa planilha para a gente ver quanto que no final desse prazo de 35 anos a gente pagaria, tá? Então, um crédito de 500 mil, dando uma entrada de 50 mil por um prazo de 35 anos e aquela taxa de juros que eles colocaram ali no site pra gente. No final de 35 anos, a gente vai ter que pagar, né, em torno de quase 1.700.000, que dá 3 vezes, né, 3,7 vezes o valor do crédito que a gente tomou, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui. Então, vamos guardando essas informações. Agora, o mais interessante de tudo isso não é nem a questão dos números. Aqui tem juros, a gente já sabe que a gente vai pagar muito mais do que o valor do imóvel, né? No caso aqui, quase 4 vezes o valor do crédito ali que a gente pegou, né? O valor do imóvel que a gente pegou. Mas o interessante é uma situação psicológica. Tem chegado para mim muitos clientes que depois de pagar por vários anos, né, um financiamento bancário, eles chegam aqui com o contrato, né, do financiamento e falam, cara, cansei de pagar. Eu tô há 5 anos, 6 anos pagando esse financiamento e o que, que eu percebo? A minha parcela não cai e o meu saldo devedor praticamente não diminui. E isso tem uma explicação, tem uma questão psicológica do ser humano por detrás disso daqui. E olha que interessante, a matemática mostra pra gente que todos os meses a parcela vai caindo um pouquinho, só que ela vai caindo muito pouco, ela cai R$ 5, né? Se a gente voltar aqui, ó, você pode perceber, ó, começou em 5.300, né, 5.350, 5.345, ela vai caindo bem pouquinho. Então você só tem uma percepção realmente que a parcela está caindo depois que você pagou praticamente 5 anos, né, 66 parcelas. Outra questão interessante é que eu chamo de marco psicológico, né? Quando o seu saldo devedor, sua dívida, ela realmente cai ou se iguala ali a 50% do valor que você adquiriu. E isso só vai acontecer daqui 270 meses, tá? Então é por isso que eu falo que as pessoas acabam entrando, né? Por compulsão, por ansiedade de adquirir rápido o seu imóvel, às vezes por questões de oportunidade e tudo mais. Mas depois de alguns anos pagando, essa percepção psicológica faz com que muitas pessoas acabam ficando inadimplentes e corre o risco até de perder seu imóvel para o próprio banco, tá? Então no financiamento você paga juros, você acaba pagando o triplo, às vezes até mais que o triplo, né? As parcelas são altas, a dívida é enorme e um prazo muito longo, 30, 35, né? Hoje tem instituições que possibilitam você pagar até 40 anos do seu financiamento. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: será que existe uma alternativa? E é isso que eu quero te provar aqui. Ó. Então, se eu te provar que é possível, com a mesma parcela, aquela parcela lá de 5.400 lá do financiamento, comprar um imóvel com o dobro do valor e pela metade do tempo, você aceitaria essa minha proposta? E eu vou te provar aqui. Olha só, se você for para um financiamento bancário, você compra esse imóvel aqui, ó, de 500 mil reais. Se você for para um consórcio, você vai adquirir um imóvel do dobro do valor, de 1 milhão de reais, com a mesma parcela de 5.400. Então, essa é a primeira promessa. Qual que é a segunda? O tempo. Você vai terminar de pagar o consórcio aqui, se você começar com uma média de 30 anos, você vai terminar de pagar com 48 anos. Já no financiamento, você vai terminar de pagar o financiamento com 65 anos. Então, o tempo aqui, ele está relacionado com o seu planejamento e a sua tomada de decisão. Então vamos para as contas. As contas aqui são bem simples, tá? Vou riscar aqui na tela, então vamos lá. Ó, financiamento. Você vai lá e toma um crédito para comprar seu imóvel de 500 mil, você dá uma entrada aqui, neste exemplo, de 10% de 50 mil reais. Suas parcelas começam ali em torno de 5.400 e elas vão decaindo ao longo do período até chegar lá por volta de 1.800. Isso aqui tem um reajuste também que os bancos não falam, mas todo ano ele tem um reajuste. Então, no final, sua parcela vai ser um pouquinho maior. Tá? Mas só para a gente aqui ter uma base de comparação. E vai pagar tudo isso por 420 meses. No final, você vai ter pago em torno de quase 1.700.000, tá? Você pegou um crédito de 500 mil, vai pagar quase 1.700.000. Em contrapartida, no consórcio, você pega o dobro do crédito, você pega 1 milhão de reais, R$ 0 de entrada, você não dá entrada, você vai pagar praticamente a mesma parcela, em torno aí de 5.400, talvez um pouquinho mais. O prazo, metade do prazo, 220 meses, né? São aí em torno de 18 anos e meio, então já é metade do prazo do financiamento. E quanto que você vai pagar no final? 1.240.000. Então, essa diferença aqui, ó, do crédito que você tomou no consórcio de 1 milhão para 240 é o que todo mundo fala que é a taxa administrativa. Se você olhar no financiamento, de 1 milhão
para quase 1.700.000, o que que é? É os juros. É os juros bancários. Juros mais todas as outras taxas, né? Todas as outras taxas aí embutidas. Então, acabei de te prometer aqui. A mesma parcela, você compra um imóvel com o dobro do valor pela metade do tempo. Então, aqui as contas. Perfeito? Vamos seguir. Agora, se até aqui você compreendeu que com planejamento é possível você adquirir um imóvel com o dobro do valor, com a mesma parcela e pela metade do tempo, olha só. E se eu dobrar a possibilidade aqui? Se eu dobrar as suas possibilidades, ficaria ainda melhor? Eu vou te dar uma das maiores revelações que tem embutida aqui nesse financiamento contra consórcio, tá? Algo que vai te surpreender. Se eu te falar que nesse mesmo projeto, além de você adquirir o imóvel dos seus sonhos, com o mesmo investimento é possível também você se aposentar, você garantir uma aposentadoria imobiliária, ficaria ainda melhor? Então, segue aqui comigo. Conta muito simples, a mesma coisa. Você não foi lá e deu uma entrada de 50 mil reais no financiamento? Se você tivesse optado pelo financiamento, aqui no caso você vai optar pelo consórcio. Mas se você tivesse optado pelo financiamento, você teria dado 50 mil de entrada. Se você pegar esses mesmos 50 mil e aplicar pelo prazo do consórcio, de 220 meses, né, 18 anos aproximadamente, você vai ter acumulado com juros aí da renda fixa, atualmente, 400 mil reais. Então vamos lá. No financiamento você teria pago 1.700.000. No consórcio, 1.200. Então só aqui você já economizou em torno de 400 mil reais, mais os 400 mil reais que você deixou de dar entrada no financiamento e entrou no consórcio. O consórcio você não dá entrada, é R$ 0 de entrada. Então você economizou esses 50 mil e aplicou ele por 220 meses. No final desse período você tem mais 400 mil reais. Então no total você economizou, entre deixar de fazer um financiamento e fazer um consórcio, você economizou neste período em torno de 800 mil reais e adquiriu o seu imóvel. Então olha só, você já tem um imóvel e você economizou mais 800 mil reais. Com 800 mil reais, você compra 3 imóveis menores, põe para alugar, né? Pode ser até um Airbnb para fazer uma renda maior, você vai ter uma rentabilidade, né? Uma aposentadoria imobiliária em torno de R$ 8.300. Ou seja, acabei de cumprir as promessas. A primeira promessa aqui, que eu falei no começo do vídeo, é o seguinte: você comprar seu imóvel sem juros, ok? Perfeito? O segundo era você comprar um imóvel com a mesma parcela do financiamento, pela metade do tempo e o dobro do valor do imóvel. Cumpri também. E eu ainda dobrei a aposta. Eu falei que além de tudo isso, com o dinheiro que você economizou por fazer um consórcio, você consegue comprar mais 3 imóveis, colocar para alugar, e agora você tem 4 imóveis, um para morar, 3 de aluguel e ainda recebendo uma renda para sua aposentadoria imobiliária. Perfeito? Se eu cumprir essa promessa aqui e você entendeu, ou se você ficou com alguma dúvida, entre em contato aqui comigo que eu vou encaixar esse planejamento para sua realidade.